Que a graça e a paz do Senhor Jesus nos encha nesta manhã. Jó capítulo 9. Então Jó respondeu: na verdade sei que assim é, porque como um mortal ser justo diante de Deus? Se quiser discutir com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, ele é grande em poder. Quem ousou desafiá-lo e sobreviveu? Ele é quem remove os montes sem que saibam que na sua ira ele os transtorna. Deus remove a terra do seu lugar e faz as suas colunas estremecerem. Ele dá uma ordem ao sol e este não sai, e sela as estrelas. Sozinho ele estende os céus e anda sobre as costas do mar. Ele fez a Ursa Maior, o Órion, o Sete Estrelo e as constelações do sul. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Eis que ele passa por mim e não o vejo, segue diante de mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa, quem o pode impedir? Quem lhe dirá: o que estás fazendo? Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se curvam os ajudantes do monstro Raabe. Como então poderei eu responder a ele? Como escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Ainda que eu chamasse a ele e ele me respondesse, nem por isso eu creria que ele deu ouvidos à minha voz. Por que me esmaga com uma tempestade e sem motivo multiplica as minhas feridas? Não me permite respirar, porque me enche de amargura. Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, ele dirá: quem pode me intimar? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ele me declarará culpado. Eu sou íntegro, mas não me importo comigo, não faço caso da minha vida. Para mim é tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto os íntegros como os perversos. Se um flagelo mata de repente, ele rirá do desespero dos inocentes. A terra está entregue nas mãos dos ímpios, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes. Se ele não é o causador disso, quem seria? Os meus dias são mais velozes do que um corredor, fogem sem ter visto a felicidade, passam como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser: vou esquecer a minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente, ainda assim todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não me considerarás inocente. Eu serei condenado, porque pois trabalho em vão? Ainda que me lave com a água da neve, purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergerás no lodo, e as minhas próprias roupas terão nojo de mim. Porque ele não é ser humano como eu, a quem eu responda se formos juntos ao tribunal. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois. Que ele tire a sua vara de cima de mim, e que o seu terror não me amedronte. Então falarei sem o temer, do contrário, eu não estaria em mim. Vimos ontem a primeira fala de Bildade, o segundo amigo de Jó, que na nossa metáfora nós estamos usando para representar os argumentos da nossa mente, que tanto pessoas podem trazer para nós quando estamos sofrendo, ou como a nossa própria alma pode, na nossa tentativa de explicar a nossa dor, fazer isso apenas com o nosso intelecto, com a nossa razão, e nós não vamos conseguir. E agora, no capítulo 9, Jó responde ao seu amigo, e a resposta do capítulo 9 nos mostra que Jó, primeiro, ele reconhecia, mesmo na dor, os atributos de Deus. Quem é Deus? Você pode estar passando pela luta que for, se você conhece a palavra, você vai falar: não, eu sei que Deus é. E o que ele diz que Deus é, irmãos?
Olha só, que coisa maravilhosa, no versículo de número 2, Jó diz, na verdade, como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ele está reconhecendo que Deus é justo, mesmo no sofrimento. Jó diz, eu sei que Deus é justo. Ainda, irmãos, no versículo 4, o segundo atributo de Deus que Jó reconhece, ele diz, ele é sábio de coração. Mesmo não entendendo o que ele está passando, Jó sabe que Deus é sábio. Ele tem toda a sabedoria, ele é a fonte de toda a sabedoria verdadeira. E o terceiro atributo que Jó reconhece no capítulo 9, no versículo de número 4, ele diz, quem poderá responder, quem ousou desafiá-lo e sobreviveu? Mas ele deixa muito claro que ele é sábio e grande em poder. Quantas vezes nós estamos passando por situações tão difíceis, que nós achamos que aquilo é irreversível, mas Jó, mesmo no meio da dor, ele diz, eu sei que Deus tem todo o poder. O versículo 5, Jó afirma, ele remove montes. No versículo de número 7, Jó afirma, ele dá uma ordem ao sol, e este não sai, ele sela as estrelas, sozinho ele estende os céus. Irmãos, Jó está dizendo, eu estou sofrendo, eu não estou entendendo o que eu estou passando, mas eu sei que existe um Deus, e que Ele é sábio, poderoso, e Ele é justo. Porém, irmãos, aqui começa a fraqueza de Jó sendo exposta. Lembrem os irmãos, que Jó não sabia o porquê ele estava passando por tudo aquilo, ele estava diante de uma dor muito grande, ele não tinha o acesso à palavra de Deus escrita que nós temos, e no meio desta dor, irmãos, ele chega a um dilema que todos nós, numa dor profunda, podemos passar. Jó, apesar de saber de alguns atributos de Deus, ele não sente a presença de Deus, e ele afirma isso de maneira muito clara no versículo 11, perceba, a palavra de Deus diz que Jó afirmou, eis que ele passa por mim e não o vejo, segue diante de mim e não o percebo. Talvez uma das maiores dificuldades nossa, quando nós estamos passando por dores, sofrimento, e até mesmo alguns níveis de batalha, é quando a gente não consegue sentir a presença de Deus, é quando a gente não consegue perceber a presença de Deus. E aí, irmãos, por causa da dor, e por não sentir a presença de Deus, o que acontece no coração de Jó? A visão de Deus dele é distorcida. Nós às vezes não temos coragem de falar, mas Jó teve. Mas quando estamos sofrendo de maneira muito profunda, geralmente a nossa visão de Deus, ela vai sendo distorcida. E olha o que Jó fala acerca de Deus, acusando Deus. Primeiro, ele acusa Deus de ser um Deus arbitrário. Versículo 12, eis que arrebata a presa, quem o pode impedir? Quem lhe dirá o que está fazendo? Olha o versículo 15, Jó ainda afirma, ainda que eu fosse justo, ele não lhe responderia, pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Versículo 19, Jó afirma, se é uma questão de força, ele é o forte, se é uma questão de justiça, ele dirá, quem pode me intimar? Ele está dizendo que Deus é um Deus arbitrário, que ele faz as coisas como ele quer, e ninguém vai poder mudar isso. Perceba que isso é uma linguagem da dor. Segundo, Jó acusa Deus de ter se distanciado, de estar longe dele. Versículo 16, ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, nem por isso eu creria que ele deu ouvidos à minha voz. Sabe quando você não consegue nem acreditar mais que as suas orações serão ouvidas? Quando nós estamos debaixo de muita dor, parece que nada vai adiantar, mesmo que a gente orasse, ele está dizendo, ainda que houvesse uma resposta, eu não ia crer. Nós perdemos essa capacidade de crer por causa da dor, do sofrimento. Ele vê Deus como um Deus distante. Quantas pessoas
porque às vezes oraram, fizeram algo, não obtiveram resposta. Quantas pessoas que parece que até continuam acreditando em Deus, mas a sensação deles é que Deus está muito longe, que Deus o abandonou, que Deus pode até responder os outros, mas a ele Deus não responde, porque nós não estamos sentindo a presença de Deus. Há um nome para isso, que na filosofia ou na teologia se define como deísmo. Algumas pessoas acreditam que Deus criou todas as coisas, criou o homem, mas Deus se distanciou da criação, nós não temos acesso a Ele, e nós nos tornamos assim incrédulos, porque achamos que Deus está longe. E em terceiro lugar, Jó também acusa Deus de perfeccionista. Por causa do seu sofrimento, Jó diz: Deus não pode nunca ser totalmente agradado. Versículo número 20, a gente percebe isso. Ele diz: ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ela me declarará culpado. Jó está dizendo: eu posso ser íntegro, eu posso ser justo, mas alguma coisa errada acaba que Deus vai achar em mim, sobretudo com o que eu falo. E não é verdade isso, irmãos? É verdade que nós somos pecadores em nossa natureza, mas Jó aqui está dizendo que Deus é impossível de ser agradado completamente, plenamente. Versículo 28 fica mais claro ainda: ainda assim todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não me consideras inocente. Ele está dizendo: eu estou sofrendo tanto, é porque Deus de alguma maneira sabe que eu tenho pecado, que nunca eu vou agradá-lo totalmente. E em quarto e último lugar, Jó capítulo 9 nos mostra que a visão de Jó sobre Deus foi distorcida a ponto dele achar que Deus estava indiferente à dor dos homens. Perceba isso no versículo 23, se um flagelo mata de repente, olha o que Jó começa a acusar Deus: ele rirá do desespero dos inocentes. Versículo 24, a terra está entregue nas mãos dos ímpios, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes. Se ele não é o causador disso, quem seria? Irmãos, Jó era um homem fiel a Deus, era um homem que cria no Senhor, que sabia dos atributos de Deus, das características, qualidades, do caráter de Deus. Mas quando nós estamos debaixo de muita dor, e a sensação da presença de Deus é perdida, nós podemos estar achando que Deus está indiferente a tudo o que acontece na terra. Alguns têm coragem de falar, como Jó, outros não falam, mas dentro do nosso coração nós podemos estar assim, achando que todas as desgraças do mundo, Deus está indiferente a isso, Deus não se importa. Mas eu quero concluir o capítulo 9, e hoje, lembre, nós hoje temos a palavra de Deus registrada, revelada, escrita, que Jó não tinha. Hoje nós temos o Espírito Santo, que Jó não tinha. Hoje nós temos o livro de Jó revelado, que Jó até aqui, ele não sabia o que aconteceu no capítulo 1 e 2. Eu fico imaginando o dia que Deus revelou a ele, porque foi revelado. Todo aquele cenário da batalha espiritual, e a visão que Deus tinha dele, tudo isso foi revelado depois para ele. Hoje, debaixo da revelação bíblica, o que nós podemos aprender aqui no capítulo 9? Quando a nossa visão de Deus está distorcida, quando a sensação da presença de Deus é perdida por causa da dor, nós podemos, numa visão mais ampla bíblica, pelo menos aprender 4 coisas. Primeiro, quando não sentimos a presença de Deus, nós precisamos honrar a presença de Deus. Você pode não estar sentindo por várias razões, às vezes até porque sabemos que há culpas em nós, há pecados, mas quando você não sentir e achar que Deus está longe, lembre de uma coisa: a palavra de Deus nos chama não para sentir a presença de Deus, mas para reconhecer e honrar. Ele está presente agora, mesmo que os nossos sentidos emocionais e espirituais não consigam percebê-lo. Reconheça sempre e honre e ande na presença de Deus. Em segundo lugar, diante deste grande dilema que Jó estava passando, eu também posso aprender biblicamente que quando Deus
não fala comigo, eu posso falar com Deus. Quando eu não estou conseguindo ouvir Deus falando comigo sobre a minha situação, eu posso falar com Deus sobre Ele. Fale com Ele sobre a grandeza dEle, sobre a palavra dEle. Louve ao Senhor. Se Deus não está falando, isso não significa que você deve ficar se culpando ou se distanciando dEle. Fale sobre Ele, glorifique ao Senhor. Terceiro, diante desses dilemas da aparente distância de Deus, não duvide do amor, da graça e da presença de Deus, quando você não consegue entender o que Ele está fazendo. Você percebeu uma coisa interessante? Jó reconheceu alguns atributos de Deus: justiça, poder, sabedoria, mas ele no capítulo 9 deixa claro que ele não estava conseguindo ver Deus como um Deus bom, um Deus de amor, um Deus misericordioso, que sente as nossas dores. Então, irmãos, o que nós precisamos aprender, e a Bíblia nos ensina, é que quando nós não sentimos a sua presença, nós não podemos duvidar dos atributos que derivam do seu amor, que é a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua graça, a sua bondade. Deus é bom em todo o tempo. E em último lugar, é muito interessante, e a gente pode aprender aqui de maneira muito clara, que hoje, por mais que nós estejamos passando pelas lutas, aflições, angústias das mais diversas, hoje nós temos a palavra de Deus, nós temos um advogado e nós temos o Espírito Santo. Porque Jó questionou isso. Ele diz: eu não tenho nenhum advogado para me defender diante de Deus. Ele estava se sentindo de alguma forma injustiçado diante de um tribunal, onde o Senhor era o próprio juiz. Como eu vou vencer essa batalha? Olha o versículo número 32. Ele não é ser humano, como eu, a quem eu responda, se formos juntos ao tribunal. Versículo 33, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois, mas hoje nós temos Jesus. Ele é o nosso advogado junto ao Pai, Ele intercede por nós, Ele pagou o preço da nossa salvação, libertação, através do seu sangue. Em 1 João diz isso: se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, o nosso Senhor Jesus. Hoje nós temos a palavra, que nós podemos meditar e saber que as nossas dores não podem definir quem nós somos, quem Deus é, e a graça de Deus sobre a nossa vida. Alimente-se da palavra de Deus. E hoje nós temos o Espírito Santo, que está conosco e nos ensina, nos consola, nos corrige, nos conduz. Vamos orar? Pai, que a Tua palavra tão preciosa possa realmente nessa manhã fortalecer a fé de cada um dos nossos irmãos, no nível do processo da ação do Senhor em nossas vidas. Cada um de nós está sendo trabalhado pelo Senhor, está sendo de alguma forma aperfeiçoado pelo Senhor. Os filhos de Deus são aperfeiçoados em processos que o Senhor permite. Ajuda-nos, Pai, quando não sentimos a Tua presença e quando não entendemos o que estamos passando. Ajuda-nos, Pai, a manter um coração que reconhece a Tua presença, que Te adora, que realmente não duvida do Teu amor, da Tua bondade, e que hoje, debaixo de todo o acesso que temos à Tua palavra e ao Senhor Jesus pelo sangue derramado no Calvário, possamos ser fortalecidos na fé e na viva esperança, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.